O amor igual de Cristo, irmãos, ele também não expõe desnecessariamente as suas faltas. Olha que interessante, irmãos. O amor igual de Cristo não expõe desnecessariamente, irmãos. Mas, como eu falei ontem, irmãos, existem situações que é necessário, irmãos, expor as faltas numa comissão de igreja. Talvez seja necessário, irmãos, expor. Mas, irmãos, com que contrição, irmãos? Com que contrição, irmãos? Ontem alguém comentou aí no chat também, irmãos, que Jesus, ele repreendia, ele soltava, ele tinha a voz embargada. Não é por prazer, irmãos. Hoje na comissão eu vou falar. Aquele irmão vai ver, eu vou denunciar. Esse não deve ser o nosso espírito, irmãos. Mas existem, irmãos, situações que nós devemos, irmãos, que é necessário, irmãos. Porque nós, irmãos, precisamos... Tem um ditado popular que fala que aquele que tolera o lobo, ele sacrifica a ovelha. Então, existem situações, irmãos, que é necessário a gente repreender, a gente exortar. Melhor, a palavra exortar é melhor. Se eu chego na igreja, irmãos, de cabelo verde, Ivanilson, ele é professor de Bíblia da igreja. E eu chego lá de cabelo verde para pregar. E ninguém fala nada do meu cabelo verde. E aí eu for no meu distrito todo de cabelo verde pregando. Se ninguém me fala nada, irmão, se eu continuo pregando com cabelo verde, daqui a pouco os jovenzinhos da igreja, que eles se espelham em mim, eles vão estar com cabelo de ricô, irmãos. É necessário, irmãos, expor. Note, irmãos, precisamos não ter temperança, equilíbrio, né? Quer ver outro exemplo, irmãos, que quando é necessário expor? Namoro cristão. Um jovem, ele vai namorar com uma moça. É necessário, irmãos, expor as faltas do passado. Um jovem, irmãos, que fornicou, um jovem que teve relações sexuais pré-nupciais. Aí ele pediu perdão, foi readmitido a comunhão com a igreja, mas é necessário, irmãos, ele expor. Aquela jovem pretendente dele, ela precisa saber do passado. Mas, Ivanilson, mas você já não foi perdoado? Foi perdoado, irmãos, foi perdoado. Foi perdoado. Deus, ele colocou perdão do lado lá no registro, no livro de registro de pecados. Esse pecado desse irmão que fornicou no passado, ele vai ser purificado e apagado no final do juízo investigativo. Mas isso não significa, irmãos, que a consequência não tem. A moça, ela precisa saber, irmãos, que o pretendente dela, que ela vai receber como futuro marido, ele já fornicou no passado, já se deitou contra as mulheres. Se a moça, ela foi viciada em pornografia, o jovem, ele precisa saber desse passado dela pecaminoso. Eu sei, irmãos, que isso não é romântico, irmãos, isso não tem nada de romântico, né? Mas é necessário expor as faltas do passado. Daí vem, irmãos, a importância de um namoro cristão ter o pai e a mãe. O namoro cristão, irmãos, não deveria ser pautado os jovens decidir e depois os pais ficam sabendo, né? Foi assim que aconteceu, irmãos. Eu não conhecia a palavra de Deus, aí meus pais ficaram sabendo depois, né? Primeiro eu comecei a namorar e depois meu pai ficou sabendo, minha mãe. Não, os pais têm que saber antes. E talvez, irmãos, o pai ou a mãe seja esse interlocutor, né? Esclareça ali para o pretendente ou para a pretendente o passado. Irmãos, isso não é romântico, mas é necessário. Quantos casamentos, irmãos, seriam hoje protegidos, irmãos, se a gente tivesse essa prática? Então, note que foi necessário, irmãos, expor. Então, existem situações que é necessário expor as faltas.